E não é o bicho de hoje, a gente vai falar sobre um animal exótico, muito delicado, porém, às vezes, bem arisco, a calopsita. E para isso, nós viemos conversar com a médica veterinária Morgana. Tudo bem, doutora? Muito obrigada por nos receber e falar um pouco qual é a origem da calopsita. A calopsita, ela tem origem na Austrália. Ela é como se fosse uma prima distante da cacatua. Elas são da mesma família, elas pertencem à mesma família dos psitacídeos, né? Só que hoje em dia ela é um dos pets mais procurados aqui no Brasil e nas nossas consultas de rotina clínica é um dos animais que a gente mais comumente atende. Doutora, por que essa preferência pela calopsita? Elas são muito divertidas, elas emitem som, elas não falam, né? Geralmente elas emitem sons como assovios, são pequenas, né? Então assim, a gente tendo a gaiola, o viveiro adequado de acordo com a necessidade delas, né? Elas são carinhosas, lógico, existem as temperamentais, isso também é questão de personalidade, mas são animais que dá pra gente ter quando a gente tem criança, né? Quando a gente mora em apartamento, então são animais adaptáveis. Adaptáveis em questão também de alimentação? Então a alimentação deles, hoje em dia, a gente diz que o principal alimento é a ração extrusada, né? Antigamente, há anos atrás, o pessoal tinha muito o hábito de alimentar com mix de semente, né? O famoso girassol. Hoje em dia a gente já orienta os tutores, os proprietários, que o principal é a ração extrusada, que é uma ração balanceada com todas as necessidades desse animal, e o mix de semente, ele é como se fosse um petisco, como se fosse a pizza, o chocolate do final de semana. Tirando a ração extrusada e o mix de semente, a gente tem uma variedade que a gente pode estar oferecendo. A gente sabe que eles são bem seletivos, não é todas as calopsitas que aceitam tudo que pode se ofertar, mas a gente fala que verduras verdes escuras podem ser oferecidas diariamente, devido a ser rica em cálcio e vitamina C. Frutas, né? Calopsita, eles não são muito fã de frutas, mas algumas aceitam sim. Legumes, pode ser oferecido cru. A gente pede para oferecer tudo cru, tanto os legumes, verduras e frutas. A gente fala que os proibidos são o abacate, porque eles têm uma enzima que intoxica a ave, né? A carambola, por causa que a carambola num alto teor de consumo pode prejudicar a parte renal desses animais, e também não pode dar o alface. O alface também ele contém muita água e pode ocasionar até diarreia nesses animais. Além dos alimentos convencionais que também nós comemos, que a gente pode dar para uma calopsita, vendem também muito no comércio aquelas sementes com cheirinho de chiclete, com algumas sementes coloridas. Isso é permitido? Então, dependendo qual for esse aromatizante que eles usam, sim. Né, que nem a gente tem a ração extrusada, elas têm aroma, né? Então tem as que tem, a gente fala que é a natural, tem a de frutas que vem com frutas secas. Então dependendo da qualidade desse alimento, pode ser oferecido. A gente fala para não dar nada que é industrializado que nós consumimos, né? Que nem tem gente que às vezes oferece bolacha, água e sal, pão, esses alimentos aí não são permitidos. Torrada, não é permitido. Isso também não pode, não, porque contém fermento, conservante. Então a gente fala para dar a alimentação mais natural possível. A única coisa industrializada seria a ração específica deles. A pessoa vai lá, compra uma calopsita. Como saber se é fêmea ou macho? Então, isso tem muita gente pergunta, né? Que tem coloração, tamanho do topete, bochecha laranja. Antes era mais fácil a gente ter esse padrão. Hoje em dia, como o pessoal às vezes não compra de criatório, que faz às vezes essas cruzas já sabendo, esse é macho, esse é fêmea. Então a gente fala que é a famosa criação do fundo de quintal. Então já não justifica mais a bochecha ser muito vermelhinha, necessariamente ser macho. Cantar, necessariamente ser macho. Então a gente fala que para saber mesmo, para ter a certeza, o ideal é realizar um exame que a gente chama de sexagem, tá? Que daí a gente faz aqui no consultório, através das penas e uma gotinha de sangue. Aí a gente manda para um laboratório específico e faz a sexagem desse animal. Tem características de diferenças de calopsita macho e fêmea?
Tem sim algumas características, né? Realmente, os machos, eles acabam sendo um pouco maior do que as fêmeas. A bochecha laranjinha, o fato de cantar mais. Então, isso são algumas características, mas a gente não pode afirmar que todos que cantam são macho, ou todos que são maiores são machos, né? A gente só brinca, se botar é porque é fêmea. O restante, o mais interessante mesmo é estar realizando a sexagem. Por exemplo, o Floquinho aqui, o nosso personagem do É o Bicho de hoje, ele é todo branco. Tem alguma diferença sobre espécie também? Não, na verdade a coloração é cruzamento mesmo, né? Ele é branquinho, mas ele não chega a ser uma ave albina, isso é diferente, né? Então assim, ele veio já com sexagem, então a gente já sabe que ele é macho, então isso a gente já tem a certeza. Para quem cria calopsita, é perigoso deixar ela solta em casa? Sim, a gente sempre fala que o importante é a soltura assistida. Primeiro porque eles são animais muito curiosos, né? Então às vezes a gente deixa solto, cai alguma coisa no chão, eles podem acabar ingerindo algum corpo estranho, até mesmo nossa bijuteria e tudo mais, às vezes isso pode ocasionar algum tipo de intoxicação, acidentes domésticos, cair em balde com desinfetante, fogo, né, no momento ali que está cozinhando, eles são muito assustados, então às vezes acabam batendo em janela, é onde também ocorrem as fugas. Então sim, a gente fala que o mais importante é ter uma gaiola de um tamanho adequado, para que essa ave, se você vai ter uma ou duas aves, de acordo com a quantidade de animais que você vai ter, e quando você tiver com esse animal, você fazer a soltura para brincar, acariciar e tudo mais. Tá fazendo alguma outra coisa, não está em casa, o mais ideal é manter ele numa gaiola, né? Hoje em dia a gente já tem também aqueles playground para calopsita, para eles interagir e tudo mais, mas assim, vai dormir ou vai ficar sozinho em casa, o mais interessante é deixar ele no viveiro ou na gaiola dele. Morgana, com relação à soltura, tem pessoas em casa que cortam metade das penas das asas do passarinho para ele não voar, não sumir. Isso pode? Existe o corte de asa para evitar que essa ave alce voos altos, né? Mas o corte de asa correto, ele não vai impedir que essa ave voe. A gente não quer impedir a principal função da ave, que é voar, né? De acordo com o metabolismo dela e tudo mais, o voo é importante. Então existe o corte da asa para evitar os voos altos, mas isso também não impede a fuga. Então a gente sempre deixa isso atento. Então a gente pega, que é comum a gente pegar corte de asas erradas. O Floquinho, ele é um paciente que ele veio devido a isso, um corte de asa que foi feito num outro local e acabou prejudicando as peninhas dele. Então daí pode ocorrer inflamação dos canhões das penas, né? Às vezes isso pode ocasionar dor. Então por isso que a gente fala, pode cortar, desde que seja orientado por um profissional especialista. Como que a pessoa sabe que a calopsita está com alguma dor? Na verdade é assim, a gente sempre fala, o importante é manter consultas de check-up, né? A gente orienta essas consultas de check-up ser a cada 6 meses a 1 ano, de acordo com se o animal tem alguma coisa ou não, ou se é só um check-up preventivo. Mas quando eles começam a parar de piar, ficar em fundo de gaiola, penas eriçadas, mudou a evacuação, a consistência das fezes, às vezes está mais líquido, ou se vê sangue, ou se está tremendo as peninhas, o próprio tutor já percebe que a ave ali não está bem, às vezes para de comer, né? Então são sinais que a gente fala, ó, percebeu qualquer um desses sinais, leva para o veterinário. Eles ficam mais tristinhos. Eles ficam mais deprimidos, né? Eles comem menos, se movimentam menos, você percebe que já não é mais o comportamento normal dessa ave. Um toque que a gente dá é que o animal silvestre, exótico, ele esconde muita sintomatologia, né? Então a gente fala assim, se começou a demonstrar sintoma hoje, pode ter certeza que não foi hoje que isso está começando. Então ele já vem com alguma coisa há alguns dias. Então é interessante, por isso que a gente fala a importância sempre do check-up preventivo, né? O animal exótico, silvestre, o principal aí é manter o check-up preventivo. A gente trabalha muito mais com a medicina preventiva do que com a curativa nesses casos, para evitar que eles adoeçam, né? Banho de sol
né, que às vezes os tutores sempre perguntam se eles podem tomar banho de sol. A gente fala que é como se fossem crianças ou bebê, podem, mas tem que ser o sol da manhã ou o sol do final da tarde, das 10 até as 10 da manhã, e o sol após as 4. Então é importante sim o banho de sol para vitamina D, para eles terem uma plumagem adequada, né? E também que eles perguntam sobre banho mesmo, se eles podem dar banho, porque a gente ouve às vezes algumas histórias, né? Ah, entrou no chuveiro. Então tem que tomar algum cuidado, igual eu falei em relação a acidentes domésticos, né? Mas eles podem, hoje em dia já tem banheirinha nos pet shops que você compra, que podem estar colocando. Que mimo! Você pode borrifar com borrifador em dias muito quentes e sempre tomar cuidado também nos dias mais frios, né? Então cobrir gaiola, ou manter sempre uma toquinha para ele ter um refúgio, usar aquecedor ou lâmpadas de aquecimento. Aí isso tudo a gente orienta sempre nas consultas, qual lâmpada que é melhor, qual que é a mais adequada, de acordo com cada necessidade e tamanho da gaiola, da moradia dessa ave. E elas convivem bem com outras calopsitas? Convive, mas assim, é igual a gente, né? Muito de personalidade. A maioria dos clientes que eu tenho nunca teve problema em introduzir outras aves junto, lógico, né? A gente sempre fala, tem que ter uma quarentena antes, né? Não já vai chegando e misturando todas. A gente fala para aproximar uma da outra para ver como elas vão se comportar. Mas tem aves que nasceram para viver sozinhas, que às vezes bicam as outras, brigam, às vezes disputa por uma fêmea. Então isso tudo vai depender muito da personalidade desse animal. É bom ir aos pouquinhos. Isso. E sempre com a nossa orientação, porque daí a gente vai conseguindo guiar nesses casos também comportamental. Morgana, muito obrigada por tirar todas as nossas dúvidas. Agradeço aí também a tutora do Floquinho, que cuida muito bem dele. E você aí de casa, pessoal, até o próximo É o Bicho!